Seu grupo é você? Gente, assim, o nosso projeto foi o Novo Olhar às Praças. É nosso, foi eu e um colega. Não é de segredo para vocês, né? Foi eu e um colega, mas ele acabou, a gente acabou se separando, né? Rolou uma separação. E por isso que eu tô aqui apresentando sozinha, porque vocês vão entender mais pra frente, que eu vou explicar melhor. Bora lá. Um Novo Olhar às Praças, por quê? São garçons, tá? E o objetivo foi aplicar essas técnicas aos garçons. Tem esse nome porque é um novo olhar às praças, porque num salão de restaurante, geralmente é dividido em praças. Então, tem a praça 1, a praça 2, a praça 3, e cada garçom acaba fazendo o serviço daquela praça. Bom, na verdade, o público-alvo seria os empregadores, porque, embora o projeto seja para os garçons, quem iria nos contratar seria os gestores, né, de rede de hotéis e restaurantes. A gente descobriu através de uma pesquisa que é uma categoria pouco valorizada por empregadores, sindicatos e órgãos de saúde, no que diz respeito a doenças, bem-estar, qualidade de vida. Eles não se tem um olhar para essa categoria, embora seja uma categoria, né, que a gente tem contato o tempo todo. Não existe uma pessoa que nunca teve contato com garçom na vida. E a gente também percebeu que é uma categoria que tem muita rotatividade de funcionários. Isso acaba também atrapalhando a força sindical para lutar por alguma coisa melhor, de qualidade de vida, de bem-estar, de prevenção de doenças. Bom, então vamos falar um pouco do dia a dia deles, né? Eles têm muito desgaste físico, mental e emocional, porque eles andam muito. O meu marido é gerente de restaurante e uma vez ele chegou a medir isso. Deu mais de 12, 15 quilômetros numa tarde. Então, realmente, eles andam muito com bandejas pesadas. E tem uma questão das bandejas que eles têm que estar sempre eretos na posição. A posição é sempre essa. Eles não podem se apoiar em lugar nenhum. Tem que estar sempre reto e sem se apoiar. As bandejas são pesadas, claro, né? Tem poucas folgas durante a semana. Eles têm que manter uma atenção no que está acontecendo na cozinha, no salão, se o cliente não sai sem pagar, o que o cliente está reclamando. Então, isso gera muito estresse também, é um cansaço mental e emocional. Tem muita cobrança de agilidade e presteza e conflito entre clientes e cozinha. Porque é uma briga. Eu já trabalhei em restaurante. A cozinha, ela tem que soltar logo a comida, porque o cliente está reclamando. Mas também, se for do jeito que o cliente não quer, ele reclama. Então, é uma briga. O garçom fica num conflito entre o cliente e a cozinha. Bom, o objetivo do projeto, através das técnicas que a gente aprendeu na massoterapia, trazer aos garçons bem-estar, qualidade de vida, prevenção de doenças e alívios de dores já existentes. Então, aí qual que era o plano? Executar um projeto piloto, a gente iria fazer módulos, aplicar o projeto piloto aqui no Senac, porque eles formam garçons, com o professor Correia, e dando certo a gente iria aplicar nas redes de hotéis, de restaurantes. Então, a gente pegou 2 grupos em formação, do professor Correia. As práticas tinham que ser simples e auto-aplicáveis, né? Porque depois, então, a gente aplicava o módulo, só tinha 10 minutos para fazer isso, eu já vou explicar melhor. E a gente aplicava lá um alongamento dos enteados, por exemplo. Vamos fazer alongamento dos enteados. Só tinha 10 minutos e depois a gente mandava por WhatsApp para eles poderem arquivar e levar para a vida. Bom, então, quais foram os passos do projeto, né, rapidamente? Comunicação não violenta, que é realmente lidar com esses conflitos que acontecem, né, no dia a dia deles. Alongamentos dos enteados, que foi muito bacana. Reflexologia podal com ênfase nas áreas de coluna e articulações. Então, a gente não ficou dando cada hora. Não sei se vocês já tiveram conteúdo de reflexologia podal. É bem extenso, bem detalhado. Então, a gente só deu mais área da coluna e articulações para eles poderem lembrar que é o que realmente mais eles têm problemas, né? Escaldapés, a gente explicou os óleos essenciais de lavanda. Por que lavanda? Porque lavanda é um óleo que não tem contraindicação. Porque os óleos essenciais são muito bons, mas tem a questão das contraindicações, a gente só tinha 10 minutos para passar para eles.
Lavanda é um óleo que tem esse relaxamento muscular e não tem contraindicação praticamente, né? E técnicas de Douyin também, que é automassagem. Ah, mais uma coisa, surgiu muitas dúvidas deles de como aplicar os óleos essenciais. Tinha uma moça, por exemplo, que aplicava diretamente na pele. E aí a gente foi explicando que não podia, eu mandei alguns artigos para ela, né? E aí as marcas formativas do SENAC, domínio técnico e científico, a gente teve que elaborar muito bem esses módulos, com base nos conhecimentos aprendidos durante o curso. A gente só colocou o que realmente a gente aprendeu no curso, porque tinha que ser coisa fácil, coisa rápida, auto-aplicável, de uma categoria que não conhece nada de massoterapia, não sabia nem o que era. Atitude empreendedora, né? Pensamos em uma categoria que precisa muito das técnicas, mas não é priorizada na prevenção das DORTs, que são as doenças do trabalho. A visão crítica, as técnicas, elas eram muito simples e rápidas, com grande viabilidade de execução. No próprio local de trabalho, por exemplo, eles poderiam apertar alguns pontos de Douyin. Então, assim, tinha coisas que até mesmo na hora do trabalho, ou nas raras horas de folga, tinha que ser uma coisa rápida, fácil, algo complicado já não daria certo. A atitude sustentável prezando a qualidade de vida deles, né? É uma categoria grande, como eu já falei, onde todos têm ou já tiveram contato com eles. E a atitude colaborativa, houve uma ótima interação com as turmas do professor Correia, né? Que estão iniciando a carreira de garçom, só que só a segunda que teve uma interação bacana. As técnicas acabaram sendo um plus ao curso. Então agora eu vou falar dos desafios. Por que eu falei que só a segunda? Porque na primeira turma, a gente não teve muito sucesso, não. Porque o maior desafio, eu até coloquei o coelho da Alice ali com o relógio, assim que eu me sentia mesmo. Os módulos tinham que ser passados em 10 minutos. Por quê? Todo mundo sai daqui e vai trabalhar, né? E tinha que ser uma coisa interessante, ao mesmo tempo que eles entendessem, e ao mesmo tempo que fosse aplicável fácil. Tinha que ser fácil e rápido, muito fast food assim mesmo. E a primeira turma não demonstrou muito interesse, porque a gente não tinha elaborado muito bem o que a gente ia falar. A gente fez os módulos cuidadosamente, mas a gente não se preparou muito para aplicar as técnicas, né? Aí descobrimos com o auxílio do Correia mesmo, o Correia deu uma baita força pra gente, a professora Ana Paula, que a gente tinha pouco tempo para conseguir o interesse da turma e passar a mensagem de forma clara, objetiva e clara, interessante. Daí a gente reelaborou todos os módulos, da forma como a gente ia aplicar isso. As técnicas para a segunda turma foram passadas de forma bem mais estruturada, premeditada, objetiva. E aí a gente começou a perceber que havia um grande interesse deles. Tudo ia muito bem, a coisa tá boa, só que daí houve uma divergência entre eu e o outro colega, né? Por que aconteceu? Um dos participantes queria continuar com a apresentação estruturada, premeditada e objetiva. O outro queria uma apresentação mais criativa, mais improvisada. Essa divergência ocasionou o abandono de um dos participantes no final da aplicação da segunda turma. Não foi possível passar o projeto para o próximo nível de piloto, do que ia ser os garçons do SENAC, para as redes de hotéis e restaurantes, por esse motivo. Bom, gente, foi muito gratificante levar uma categoria pouco priorizada, né, na prevenção de doenças, técnicas simples e auto-aplicáveis. E eu acho que o que fica desse projeto... Pode passar mais um. O que fica é a gente tentar ter um olhar às classes, principalmente as classes de trabalho, que não conhecem a massoterapia, mas que precisam muito dela. Eles não sabem que eles precisam da massoterapia, né? E eu acho que essa classe, ela precisa muito, por exemplo, os garçons, né? E eu acho que isso que ficou. Essa coisa da prevenção da saúde. Por exemplo, eu fui bancária há muitos anos. Você entra no banco, eles dão um monte de coisa para você apertar, um monte de coisa para você descansar o pé, eles dão lá ginástica laboral, porque isso o sindicato já conseguiu isso há muitos anos. Mas, por exemplo, uma categoria de garçom, ao meu ver, precisa muito mais do que um bancário. Não que o bancário não precise. Eu acho que existem outras categorias, por exemplo, segurança de shopping, segurança de mercado, ou mesmo a caixa do mercado. E são categorias que não são olhadas. Então, eu acho bacana a gente ter um olhar para isso. Bom, agradecimentos a todos os docentes, né?
E eu queria, ela não está aqui, Ana Paula, mas ela foi fundamental para a gente não desistir do projeto. Ela nos deu dicas fundamentais para a aplicação dos módulos, ela incentivou muito o nosso projeto, ela gostou muito do nosso projeto. Ela falou que ela nunca tinha visto um trabalho voltado a garçons no Senac, e ela achou muito boa ideia. E ao professor Correia, pelas dicas, ele disponibilizava 10 minutos no finais da aula, sendo que ele não podia fazer isso. E ele apoiou muito também o nosso projeto, apesar do tempo de suas aulas ser pouco e precioso. Eu até agradeci ontem ele de novo. Afinal, uma mensagem que eu adoro do Buda, ele fala, sua tarefa é descobrir o seu trabalho. Então, com todo o coração, dedicar-se a ele.